Olá pessoal, aqui é o Dr. Leonardo Castro do Vida Sem Varizes, passando aqui para bater um papo com vocês sobre as profissões, que mais estão expostas aos riscos de ter varizes. E para entender um pouquinho sobre as profissões, a gente tem que entender um pouquinho sobre a causa das varizes, no vídeo anterior a gente falou um pouco sobre a questão da hereditariedade, a questão da obesidade, do sedentarismo, a questão do fator, do gênero no feminino. E a gente tem que entender então, como causa de varizes, exatamente essa questão do aumento da pressão que a coluna de sangue exerce nos vasos dos membros inferiores. Então, o homem, quando ele decidiu na evolução natural pela posição ortostática, de 4 patas para 2 pés e ficar em posição ereta, essa coluna de sangue ela acabou exercendo grande pressão nas veias dos membros inferiores. E essa pressão acaba exercendo alterações na parede da veia que vão levar a dilatações e, consequentemente, a falência das válvulas, que são extremamente importantes no retorno do sangue no sentido do pé-coração, que é exatamente o sentido que a veia promove a circulação sanguínea. É importante definir isso, a diferença de artéria para veia. Então, a artéria, normalmente, ela tem uma parede muscular elástica, onde ela vai fazer o sangue caminhar no sentido distal, coração, cabeça, coração, membros superiores, coração, membros inferiores. E a veia faz exatamente o contrário, é o retorno do sangue das extremidades para o coração. Então, esse aqui é o sentido do fluxo em cada um desses vasos, Então, já que a veia tem que devolver o sangue, e nos membros inferiores essa devolução vem vencendo a força da gravidade, as válvulas internas são fundamentais para o processo, porque o sangue vem no sentido, subindo a coluna de sangue, vencendo a gravidade, e essas válvulas vão contendo esse sangue que vai subindo, porque elas fecham hermeticamente no momento certo, para que esse sentido do fluxo cada vez continue acontecendo de forma fisiológica. Então é fundamental entender esse mecanismo. Então a gente sabe que as profissões então, em que as pessoas ficam muito paradas, vamos dizer aí, balconistas, ou caixas, onde as pessoas ficam secretárias, em que ficam muito sentados numa posição só, são ruins. E pior ainda, aquelas que as pessoas ficam em pé muito tempo, Tipo policiais militares, balconistas de lojas, professores, operários de fábricas, em que se tem que ficar numa posição, às 8 horas de trabalho ali em pé, fazendo alguma coisa. Então isso vai fazer com que tanto a pressão aumente nos membros inferiores, prejudicando essa veia, imagine isso a longo prazo, e também porque existe aí uma falta de movimentação das pernas. Porque quando a gente movimenta, a gente está fazendo um trabalho de contração muscular. E essa contração muscular funciona como bomba muscular, que ajuda muito no retorno venoso. Então esse é um ponto fundamental. Por isso que é tão importante a prática regular de atividade física, de caminhada, de bicicleta, de danças, de natação, de hidroginástica, enfim, porque a gente vai estar trabalhando essa musculatura que está intimamente relacionada com essas veias, favorecendo a propulsão do sangue no sentido que ele tem que ter para o coração. Então, a gente entendendo esse mecanismo, a gente entende a importância de estar sempre movimentando, de evitar ficar parado muito tempo, do uso das meias de compressão elástica, que são importantíssimas nesse mecanismo, porque elas vão ajudar o sangue a caminhar no sentido pé-coração. E entendendo esse processo, a gente entende também muitas vezes porque o uso de saltos altos, de forma muito regular não é bom, porque vai alterar essa bomba muscular da panturrilha. Então aí a gente tem um entendimento aí mais global do mecanismo. Então toda profissão que fica muito em pé durante muito tempo, muito sentado durante muito tempo, muito parado, são as piores profissões aí mais propensas a ter varizes. Se você é um desses, procure seu angiologista, passe por uma consulta, fique de olho aí, pegue uma receita de meia elástica para prevenção, pratique atividade física, e tenha saúde total das suas veias, das suas pernas aí, conte com a gente se precisar. Um abraço.